Valéria Borges, que vai ser online, que é doutoranda da doutora Elma, que vai nos falar de um assunto também muito importante, que é colangiopatia pós-Covid, que faz parte da sua tese de doutorado. Doutora Elma, obrigada. Vamos começar. Eu acho que quanto menos somos, mais somos. Mais valemos, então a plateia diferenciada, eu fico muito feliz. Eu quero parabenizar a Adriana, a doutora Adriana Latado, a professora Adriana Latado e também o PPGMS, na pessoa do doutor Brites, coordenador, professora Liliane, vice-coordenadora, pela ideia da sessão. Eu acho que nossas pesquisas, as nossas linhas de pesquisa são mais conhecidas fora daqui do que aqui dentro dessa universidade, dentro da própria Bahia, ou do Brasil como um todo, às vezes, porque a gente não tem essas sessões tipo essa, que abre networks, que abre possibilidades de novos estudantes, novos pós-graduandos e novos colegas colaborando com pesquisas, com nossa linha de pesquisa. Então, eu vejo quero parabenizar, que eu vejo com muito bons olhos esse tipo de sessão. Pena que a gente não está conseguindo um público maior, mas eu soube que vai ficar gravada e pode ser divulgada as sessões que vão ocorrer uma vez por mês. Bom, então, eu acho que essa sessão tem o objetivo de dizer quem somos, qual a nossa linha de pesquisa, quais são os nossos projetos atuais e qual a produção científica que essa linha de pesquisa está trazendo para nós, para nossos alunos, nossos professores e nossas pós-graduações, a nossa universidade, Faculdade de Medicina e universidade como um todo. Então, eu queria falar um pouco do histórico da nossa linha de pesquisa. Bom, então, primeiro, quem somos? Então, nós somos um grupo bem coeso, formado no momento pela professora Raquel Rocha, da Faculdade de Nutrição, que foi nossa aluna de doutorado, de mestrado e doutorado no passado, professora Carla Daltro, que também foi nossa aluna de doutorado, professor Antônio Ricardo, do Departamento de Medicina da UFBA, que também foi nosso orientando de mestrado e de doutorado, e hoje também é professor, nossos colegas, então. A doutora Ana Cristina foi nossa orientanda de mestrado, e hoje trabalha conosco, é médica do Hospital das Clínicas, trabalha conosco no ambulatório da esteatohepatite. Temos, no momento, 5 doutorandas, doutoranda Kelly, que terminou, acabou de defender a tese, mas ainda está em fase de publicação, então ainda pertence ao grupo, ela agora foi para a Universidade de Sergipe, três nutricionistas, né? Nayade, Patrícia Quadros e Claudiné, aqui presente. Obrigado pela presença, se bem que era obrigação. E tem a doutora Valéria Borges, que vai apresentar seus dados, então, mais adiante. A doutora Valéria Borges eu co-orientei a dissertação de mestrado dela na Universidade Federal de Uberlândia, e depois ela veio fazer o doutorado aqui, então sou orientadora principal agora, que ela faz o doutorado no PPGMS. No momento, nós temos 3 alunos de iniciação científica, 2 deles aqui acabaram de ganhar a bolsa do PIBIC, que não foi a BICEA, mas foi PIBIC e UFBA, que estão aí, Theo está aqui presente. É uma aquisição que eu quero manter até o doutorado também, porque tem um perfil acadêmico. E nós temos algumas colaborações imprescindíveis. O professor Luiz Freitas, patologista, colabora com a grande maioria dos nossos estudos que precisam de histologia, desde o início da linha. Mais recentemente, o professor André Lira, eu estou co-orientando alguns alunos dele, que é um médico do hospital, professor de cirurgia, professor Eduardo Viana, Gabriela Desan, que acabou de fazer o mestrado e já está prestando concurso, fez seleção para o doutorado, o resultado deve sair segunda-feira. Colaboro com a professora Loriane Cavalcante, também do Departamento de Medicina. Estou orientando
a doutora Alona Campestre no mestrado, e agora nós estamos com a ambição também de captar o doutor Marcos Medrado e sua equipe. O doutor Marcos é um físico, mas com especialização na área médica, trabalha com uma série de... trabalha com medicina nuclear, com radioisótopo, com inteligência artificial. Eu acho que vai ser uma agregação, uma colaboração, se essa colaboração vai dar certo, porque nós vamos aprender muito e vamos dar um salto nas nossas pesquisas. Então, eu tenho uma expectativa muito grande em relação a essa colaboração com o doutor Marcos. E tenho uma expectativa também de trabalhar com a doutora Adriana no futuro. Então, é o seguinte, então, só para chamar a atenção, quando nós começamos a estudar a doença, ela era chamada doença hepática gordurosa não alcoólica, do inglês não alcoólico fatty liver disease, ou inicialmente até esteatohepatite, não alcoólico esteatohepatitis, que era a sigla mais conhecida, que é o NASH. Então, a partir do ano passado, depois de 2 anos de discussão, essa doença passou a ser chamada Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Diseases, com essa sigla MESLOD, e para nós, para uma tradução para o português, ficou, que a Sociedade Brasileira de Hepatologia está usando, e nós todos, a doença hepática esteatótica metabólica, para não fazer uma tradução tão literal, mas a sigla permanece, não encontramos ainda uma sigla que todos os brasileiros, quer dizer, patologistas da sociedade aceitassem, então nós vamos chamar de MESLOD também. Mas acho que isso sempre acontece quando você faz tradução de alguma denominação de doença, como foi com a AIDS, como foi com o NASH, e agora com a doença metabólica, que mudou a nomenclatura. Bom, eu vou falar só um pouquinho da doença para saber por que o tema é importante, porque nos interessa e porque nós vamos continuar estudando isso. Primeiro, é a doença mais frequente no mundo, hepática mais frequente em todo o mundo, e com uma prevalência crescente, como vocês veem, inclusive na Ásia, no Japão, etc., onde as pessoas eram mais eutróficas, porque tinham um tipo de alimentação diferenciada. Agora, com a chegada por alguns anos, com a chegada do fast food, eles passaram a ganhar peso, e hoje eles têm uma frequência também tão alta. Então, essa doença é a doença mais frequente do fígado no momento. É uma doença cuja prevalência cresce em paralelo com a epidemia de obesidade em todo o mundo. É uma das causas mais frequentes de cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. Já é a segunda causa de transplante de fígado nos Estados Unidos e em toda a Europa Ocidental. E acredita-se que daqui mais 5 anos vai ser a primeira indicação de transplante de todo mundo, porque as filas estão crescendo, as listas de transplantes estão crescendo com esse tipo de doença. Então, tem interesse também o estudo. Bom, então, a doença principalmente, inicia-se como processo de deposição de gordura no fígado, chamada esteatose, principalmente a custo de triglicéridos, que pode evoluir para um processo, além da esteatose, um processo necoinflamatório, denominado a esteatohepatite, já foi chamada de hepatite gordurosa, enfim, e que tem um determinante principal para a evolução dessas duas fases para as formas mais graves, como cirrose e carcinoma hepatocelular, que é a fibrose. Então, hoje não existe mais esteatosezinha, como alguns médicos denominam, você tem uma esteatosezinha. Não, todas as fases da doença são importantes, porque você tem que identificar, através de marcadores não invasivos inicialmente, se esse paciente que tem a esteatosezinha, que não deve ser chamada assim, tem fibrose, porque esse é o índice preditivo de gravidade ou potencial evolutivo para as formas mais graves. Por isso, se investiu muito nos últimos anos em marcadores não invasivos, seja por scores clínicos, laboratoriais, como também por método de imagem. E essa é um dos nossos desafios com o Dr. Marcos, a partir de agora, identificar métodos também que possam diagnosticar a fibrose no início dessa doença. Uma outra preocupação, e aí diz respeito também à professora Adriana, é que esses pacientes têm como causa de morte principal as doenças cardiovasculares, né?
principalmente doença isquêmica do coração e os acidentes vasculares cerebral, e que podem acontecer já nessa fase da doença, então é a principal causa de morte, já que a doença do fígado evolui mais insidiosamente. Então, esse paciente, se for um paciente acima de 50 anos, com hipertensão arterial, que tem obesidade, que já tem uma resistência à insulina, não necessariamente precisa ter diabetes, mas se tiver diabetes é outro índice importante, deve ser bem investigado quanto a possíveis alterações cardiovasculares. Bom, os principais fatores de risco são realmente a obesidade, o diabetes e a hipertensão arterial, que formam a chamada síndrome cardiometabólica, né, que agora é chamada, dada a importância das alterações cardiovasculares que esses pacientes apresentam. Mas nós temos algumas causas secundárias que podem se associar à doença esteatótica do fígado, como, por exemplo, está bem ruim aqui o slide, mas, por exemplo, algumas causas endócrinas, hipotiroidismo, que é o motivo do TCC do nosso aluno ali de TEL, ovário policístico tem que ser avaliado, esses pacientes que têm resistência, as mulheres com resistência à insulina. Temos também aqui alguns medicamentos podem causar doença esteatótica do fígado, os nossos produtos químicos que nós estudamos já isso, inclusive com o doutor Fernando Carvalho. Então, a gente tem que ficar de olho se associado à síndrome metabólica não existem esses cofatores, ou se esses cofatores são os principais responsáveis num paciente com síndrome metabólica. Então, só para o critério mais novo desse novo guideline, em cuja nomenclatura foi modificada, no critério para diagnóstico da Maslow, é a presença de esteatose em qualquer método de imagem ou histologia, associada a um dos critérios de cardiometabólica que todos conhecem, que é a hipertensão arterial, a obesidade, o aumento de triglicérides, o HDL baixo. Então, a síndrome metabólica continua com os mesmos critérios. Bom, além disso, antes de entrar na nossa linha propriamente dita, eu queria chamar a atenção que hoje nós sabemos que nessa doença, no Maslow, o fígado é o órgão-alvo. Então, esse que pode fazer esse tipo de evolução que nós já mostramos. Entretanto, existem alguns impactos sistêmicos nesses pacientes que nós temos que estar atentos. Chamei a atenção já da doença cardiovascular, mas nós temos que também estar atento para alterações endócrinas, né? E aí pensar assim, o diabetes mellitus é uma faca de dois gumes, porque o paciente com esteatose tem mais predisposição a fazer diabetes, e o diabético desenvolve com frequência a doença esteatótica do fígado. Nós temos a doença renal crônica, tem sido cada vez mais estudada, foi motivo de tese de uma aluna nossa, de Kellyanne Santana, que eu falei de Aracaju, que continua publicando conosco. No pulmão, a gente tem que estar atento nos obesos para a síndrome de apneia e hipopneia do sono. E o pâncreas, recentemente, tem sido estudado, porque o pâncreas pode cursar também com esteatose, esteatohepatite, não necessariamente aquela gordura peripancreática que não tem repercussão maior inicialmente, mas com comprometimento de dutos que pode causar insuficiência endócrina e exócrina nesse pâncreas. Então, agora voltando. Então, a nossa linha de pesquisa e as colaborações. Eu comecei como pesquisadora estudando vírus B, minha tese de mestrado foi com vírus B, minha tese de doutorado foi com vírus B e carcinoma hepatocelular. Aí um dia eu descobri a doença, por acaso, a doença hepática, a doença esteatótica do fígado. Então, nossa linha de pesquisa nessa área começou em 1994, quando nós começamos a avaliar trabalhadores da área industrial de Camaçari, do polo petroquímico de Camaçari, que nos eram encaminhados inicialmente no consultório, antes de ser transformado a linha de pesquisa, com alteração de enzimas hepáticas. Inicialmente achávamos que era uma agressão tóxica, e não deixa de ser uma espécie de DILI, né? Drug Induced Liver Disease,
Mas, e aí, num determinado momento, olhando as biópsias com mais cuidado, nós observamos que esse paciente tinha um quadro histológico muito semelhante à esteatose metabólica, e que em pacientes que não tinham síndrome metabólica. Isso foi assim, um achado por um acaso. E aí conversamos com o Dr. Zilton e com o Dr. Freitas, Luiz Freitas. O Dr. Zilton, infelizmente, é um professor querido, mas já falecido, para os estudantes que não o conheceram. E aí eles disseram, nós estamos diante de uma nova fator de risco para a doença esteatótica do fígado. Então, vamos mandar isso para um congresso internacional. Então, esse primeiro resumo foi mandado para o congresso em 96, para o Congresso Americano de Fígado, em Chicago. Foi super bem recebido, estavam lá todos os expoentes da hepatologia, mereceu uma discussão à parte, numa sala especial, para discutir isso. Quer dizer, eu apresentei como pôster, mas no pôster tinha lá, para quem é da minha fase, talvez da sua, estava lá Sheila Scheller, que o Hans Popper, estava lá, todos os expoentes da hepatologia foram ver o pôster, porque era alguma coisa diferente, a primeira vez que se chamava atenção para uma doença esteatótica dessa natureza, como tóxica, e aí mereceu uma sessão especial nesse congresso de 96. Mas nós não conseguimos publicar. Foi recusado por 4 revistas. Nós éramos ilustres desconhecidos, né, que estavam chamando atenção para uma doença nova. Em 2027, mandamos um outro trabalho mostrando que o segmento desses trabalhadores que foram afastados do polo petroquímico, foram afastados das suas atividades, rebiopsiados um ano depois, e a doença regredia. A partir daí, a doença despertou grande interesse da literatura. Nós fomos convidados para publicar o trabalho no Liver International. Merecemos um editorial da principal patologista da área de hepatite, Elizabeth Brant, e a linha deslanchou. E aí, seguiram-se várias publicações. Depois, o doutor Fernando Carvalho se juntou a nós com sua equipe, com o doutor professor Silvane Neto, foi a tese de doutorado de doutor Barberino, e o trabalho foi publicado em várias revistas de peso, inclusive no JAMA, que na época eu consegui, assim, considerei um gol do nosso grupo, publicar numa revista que na época tinha 34 de impacto pelo JCR, então, assim, era verdadeira festa. Sim, mas aí aconteceu o seguinte, começou a aparecer vários processos dos trabalhadores contra as empresas. Nós já tínhamos, com o doutor Fernando, inclusive, um projeto pré-financiado pela Petrobras para fazer estudo dessa doença em todos os núcleos, de todos os polos petroquímicos do Brasil, incluindo Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Mas como os processos de R$1 milhão, de R$500 mil começaram a chegar para as empresas, eles nos bloquearam e suspenderam o financiamento. Então, nós deixamos de estudar, inclusive o professor Fernando ainda foi à frente, estudou com a professora do Estudo de Química, os resíduos do ar, e enfim, teve alguns outros estudos, mas nós tivemos que interromper essa linha de pesquisa, e até hoje eu sou cobrada nos congressos internacionais que eu vou. Cadê o petroquímico? Cadê o petroquímico? Cadê o NEST do petroquímico? Meio complicado até, meio desagradável. Bom, próximos projetos, nossa próxima linha, dentro dessa linha de pesquisa, foi estudar a doença hepática dos obesos graves submetida à cirurgia bariátrica, com o doutor Erivaldo Alves, era o pessoal, era sua equipe de cirurgias, tinha a professora Carla Dal, que na época fazia tese de mestrado, quando essa linha começou. Aí tinha Freitas, que analisava as biópsias, foi dissertação de mestrado de doutor Ricardo Andrade, doutora Rafaela Barros, nós tivemos vários alunos de iniciação científica. Essa linha de pesquisa continua gerando teses e publicações e é uma linha ativa. E é uma linha, são projetos que é uma linha ativa, uma sublinha aí do projeto geral. Estudamos também a doença hepática em usuários de esteroides, e foi um trabalho pioneiro na literatura, pioneiro em relação a mostrar que os anabolizantes podem também causar
a doença esteatótica do fígado. Esse trabalho, quando foi publicado a primeira vez, mereceu um editorial também do Livro International, e com muitos elogios. Eu acho que eu nunca mandei um trabalho até hoje que os revisores, ao invés de criticar o trabalho e pedir para fazer esses reparos, como fazem sempre, é o natural, só mandaram, todos os revisores só fizeram elogios ao trabalho, entendeu? Eu botei isso no meu memorial, porque é uma coisa assim, excepcional. Esse grupo também foi pioneiro, esse grupo também foi pioneiro na publicação do primeiro caso de carcinoma hepatocelular relacionado, com um relato de caso relacionado a essa doença, e por causa disso, esse relato de caso é muito citado na literatura, né, recebeu já muita citação. Estudamos também já a cardiopatia isquêmica relacionada a NESO com a tese de doutorado, mas não esgotamos o assunto, viu, Adriana? Já estudamos o MESO em mulheres menopausadas, também foi uma tese de doutorado. Essa aqui foi de doutora Conceição Figueiredo, essa aqui foi de doutora Josira Florentino, as duas de Campina Grande, quando o PPGMS tinha um convênio com Campina Grande, com a Universidade Federal de Campina Grande, para esses alunos fazerem doutorado e mestrado aqui, alunos, professores de lá. Aqui a tese de Carla, a tese da professora Raquel, da Faculdade de Nutrição, que eu já chamei a atenção na introdução, que estudou a mesolodia em adolescentes. A doutora Ricardo Andrade fez sua tese de doutorado com o transplante, o DNA no pós-transplante de fígado. Todos esses trabalhos foram publicados em boas revistas. Bom, e quais são os projetos atuais que nós temos em andamento? Então, na coluna aqui, nós temos a tese de doutorado de Claudinés de Souza, que está aqui presente, que é co-orientada pela professora Raquel Rocha, também aqui presente. Obrigada, Raquel. Assim, Raquel, você também tinha obrigação, que você foi mestranda, doutoranda, professora. Bom, temos a linha aqui, tem a tese de doutorado também co-orientada pela professora Raquel, por mim, pela professora Raquel de Nayade Almeida. Temos a tese também da professora da Escola de Nutrição, Patrícia Quadros, que estudou a relevância de marcadores de estresse oxidativo, vai defender essa tese proximamente. E temos agora 2 alunos de iniciação científica, também nessa linha de pesquisa. Estamos participando de um estudo, o grupo está participando de um estudo multicêntrico sobre a mesolo no Brasil, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, e estamos conduzindo também um ensaio terapêutico internacional, é um estudo de fase 2B, na tentativa de termos no futuro um tratamento efetivo, específico, para tratar essa doença. Bom, além disso, nós temos também, nós não somos apegadas a só a mesolo, nós estamos, qualquer doença que envolva o fígado nos interessa. Então, nós temos, com a doutora Valéria, na época da pandemia, tivemos um insight de vamos estudar a colangiopatia pós-Covid, que começou a aparecer um relato de casos na literatura, depois uma série de 5 casos. Falei, será que só o Brasil não tem colangiopatia pós-Covid? Aí a Valéria tinha 2 ou 3 casos inicialmente lá em Uberlândia, e nós montamos um estudo multicêntrico que ela vai mostrar e que acabou se transformando na tese de doutorado dela. Bom, além disso, nós temos voltamos a estudar. Esse aluno da Faculdade de Medicina, da nossa faculdade, nos procurou para orientar o TCC dele, e ele tinha interesse, ele já trouxe o assunto de estudar esteroides anabolizantes, e era um assunto que nos interessou. Nós publicamos uns 5 ou 8 trabalhos, entre 5 e 8 trabalhos sobre isso naquela época. Aí vamos orientar esse TCC. Ainda não NEST, nós temos uma colaboração com o doutor André Lira, que estuda complicações biliares e hepática no pós-transplante de medula óssea. Temos também uma colaboração com o doutor André Lira, estudar carcinoma hepatocelular, aqui, fatores prognósticos, com esse professor de cirurgia, doutor Eduardo Viana. E temos a co-orientação da mestranda
Alana Capeste, que vai estudar hipertensão portal. Então, embora não façam parte da nossa linha principal de pesquisa, nós estamos abertos para colaborar e desenvolver pesquisas também em outra área que seja fígado, né? Porque se não for fígado, eu não me sinto assim à vontade para ficar orientando. Bom, então a produção, por último, nosso último item, a nossa produção científica dos últimos 4 anos, para chamar a atenção das nossas colaborações, aqui com o professor André Lira, com o professor Freitas, aí mais uma vez com o professor Lira, que estou orientando de mestrado, aqui foi todo o nosso grupo de pesquisa, que eu chamei a atenção. Nós tivemos uma colaboração também, um trabalho de colaboração com a aluna de doutorado, a doutora Liliane Lins, né, que é vice-coordenadora da pós. Em colaborações internacionais, nós participamos desse consenso de mudança da nomenclatura, né, publicado na Pathology. Participando também do consenso brasileiro de meso, publicado ano passado. Fomos convidados para escrever um editorial sobre a mudança da nomenclatura, e aqui mais uma colaboração com o doutor André Lira. Aqui é do nosso grupo, é a nossa orientanda de doutorado, que tem Raquel como co-orientadora, enfim, colaborações algumas, mas é mais do nosso grupo. Que mais? Vou ver. E doutor Brites, já colaboramos também com o doutor Brites, temos alguns trabalhos de colaboração com o doutor Brites, já participamos desse guideline da Associação Latino-Americana de Fígado, e no momento nós temos, em 2024, 2 artigos publicados, 2 aceitos, 3 submetidos, 2 com a primeira revisão dos editores, que é quando eles mandam para você fazer aquelas coisadas todas lá, para ver se vai ser aceito. Grande perspectiva. Eu quero agradecer, essa foto foi a primeira apresentação que eu fiz em Chicago. Esse é um professor da Universidade de Stanford, a Stanford Universidade na Califórnia, que na época eu fazia pós-doc lá, pós-doutorado na universidade, e esse foi o primeiro, na época não tinha pôster eletrônico, a gente fazia uns recortes e pregava lá na parede. Então, foi naquele pôster que eu falei, que estava lá todas as minhas referências biográficas, e foi um dos momentos, assim, mais emocionantes da minha carreira acadêmica, foi a apresentação desse pôster. Obrigada. Agora, a doutora Valéria vai apresentar e a gente depois abre a discussão, não é, Adriana? Muito obrigada. Parabéns, professora Elma, pela trajetória. Eu quero agradecer a oportunidade de mostrar aqui os resultados da nossa pesquisa. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, meu nome é Valéria. Eu gostaria de começar fazendo um panorama aqui sobre a doença, a colangiopatia relacionada à COVID, que é objeto do nosso estudo. Inicialmente, o paciente tem uma infecção pelo vírus, pelo SARS-CoV-2. Ele necessita de internação em UTI, submissão à ventilação invasiva. E, em seguida, nos primeiros dias de internação, esse paciente já passa a apresentar alteração dos testes hepáticos, especialmente fosfatase alcalina e gama-GT, o que faz levantar a suspeita da doença e que é confirmada pela ressonância magnética de vias biliares, pela colangiografia endoscópica e pela histologia hepática. A ideia da minha orientadora, da professora Elma, de desenvolver essa pesquisa, ela surgiu na reunião de biópsias hepáticas do UPS, em julho de 2021, quando nós discutíamos um caso bastante semelhante ao da colangiopatia relacionada à COVID, mas de um paciente pós-infarto agudo do miocárdio. Ele teve uma internação com muita gravidade, muito tempo em UTI, e desenvolveu alterações de vias biliares muito marcantes e muito parecidas com as que estavam sendo observadas naquele momento relacionadas à COVID. Aqui nós podemos observar um ducto biliar
deformado, com presença de vacúolos no citoplasma do colangiócito, o que não é normal, perda da polarização nuclear dos colangiócitos, aqui algum grau de fibrose já se esboçando, e hepatócitos plumosos mais claros do que o habitual, que é um marcador de colestase crônica, que os patologistas chamam de colatoestase. O nosso objetivo primário foi descrever as características da colangiopatia relacionada à COVID, clínicas, laboratoriais, de imagem e histológicas. E os nossos objetivos secundários foram avaliar os desfechos da colangiopatia relacionada à COVID e identificar possíveis preditores desses desfechos. Manutenção da colestase, ou seja, a não resolução da doença, evolução para cirrose, uma cirrose biliar secundária, necessidade de transplante hepático ou óbito por causa hepática. Foi um estudo observacional, retrospectivo e prospectivo, multicêntrico no Brasil, sem grupo de comparação. O PCR positivo para o SARS-CoV-2 foi um dos critérios de inclusão e também o nosso marcador temporal. Todas as variáveis temporais, elas são referidas como o D1, o dia do PCR positivo para o SARS-CoV-2. A inclusão dos participantes foi consecutiva e o acompanhamento por meio de visitas periódicas. O instrumento de coleta de dados foi feito utilizando a plataforma REDCap, uma plataforma excelente e foi sediada pela EBSER. Previamente ao início da pesquisa, o protocolo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Os critérios de inclusão foram pacientes adultos com mais de 18 anos, de ambos os sexos, com infecção comprovada, com internação em UTI e necessidade de ventilação mecânica, que apresentaram alterações de enzimas hepáticas colestáticas desde a internação na UTI, e de exclusão, um critério essencial para se pensar em colangiopatia do doente crítico, é a ausência de outras doenças prévias das vias biliares. Com relação às nossas produções, o nosso primeiro resultado foi essa apresentação no Congresso Internacional de Fígado, que é promovido pela ISO, que é a Associação Europeia para Estudo do Fígado. Em 2022, esta convenção foi sediada em Londres. Nessa época, nós vínhamos acompanhando 24 pacientes. O nosso segmento era de 205 dias, em média. Nós questionávamos o que a gente sabia até aquele momento sobre a doença e chamava a atenção a rápida evolução para cirrose em 6 dos 24 participantes e 7 casos de óbito nesse follow-up de somente 200 dias, em média, em menos de um ano, 6 dos 24 pacientes haviam ido a óbito. Nessa mesma convenção, nós apresentamos também os resultados da análise histológica de 10 participantes que tinham biópsia hepática, que foram revisadas por um único patologista, o Dr. Luiz de Freitas, e nesse abstract nós questionávamos se esses achados, já que muito intensos, fibrose já havia em todos os casos, ductos distróficos, com somente 190 dias após a infecção, se esses achados eles tinham relação com o vírus ou com a gravidade da internação na UTI. Uma outra produção foi a apresentação dos resultados do nosso artigo principal, né, os resultados clínicos de imagem, histológicos, no Congresso Brasileiro de Fígado, que é o evento em fígado mais importante no Brasil do ano passado. Nós fizemos uma apresentação oral e eu quero reforçar que esse estudo teve participação do Distrito Federal, da Bahia e de Minas Gerais. A nossa primeira publicação científica foi essa, na revista Diagnostics, os exames histológicos de 10 pacientes, entre os 42 incluídos já até o momento, que foram revisados pelo Dr. Luiz de Freitas, um patologista experiente em fígado, e essa revisão foi feita de uma forma padronizada, sistematizada. Esse artigo descreve
as alterações que são comuns às doenças das vias biliares e alterações que chamaram a atenção por não ter sido ainda vistas em colangiopatias de pacientes críticos. Alterações vasculares, edema do endotélio das células das arteríolas, das células endoteliais das arteríolas, presença de microtrombo em pequenos vasos. Essas alterações vasculares, esse edema, elas não eram antes descritas na colangiopatia do doente crítico. O artigo ilustra os principais achados histológicos, o alargamento fibroso dos tratos portais, o processo inflamatório, que é mononuclear, a intensa reação ductular. Nessa imunistoquímica, todos esses ductos aqui ao redor desse ducto central foram novos ductos proliferados em reação a essa agressão que sofreram. Então, ductos distróficos, a inflamação mononuclear, a vacuolização do citoplasma dos colangiócitos, que é muito intensa nessa doença, e essas alterações vasculares que eu comentei. Com relação ao nosso estudo, o nosso artigo principal, a manifestação clínica em seu espectro e a evolução da doença, foram 42 pacientes, então, até o momento, todos ficaram internados em UTI, tiveram uma mediana de internação de 41 dias em UTI. Entre aqueles pacientes aos quais tivemos acesso a todos os dados detalhados da internação, 100% foram sedados com ketamina e 100% receberam drogas vasoativas. Há uma predominância do sexo masculino, o que também se repete nas demais publicações que foram feitas até o momento. O período de acometimento pela doença foi de junho de 2020 até agosto de 2021. Então, acredita-se que no início de 2020, as UTIs ainda não estavam tão bem preparadas e muitos pacientes foram a óbito. A partir de junho de 2020, houve um crescimento muito grande da eficiência das UTIs, muitos pacientes bastante graves conseguiram sobreviver, foram os pacientes que a gente viu com essa colangiopatia, e após agosto de 2021, felizmente, após a disseminação da vacinação, que começou no Brasil em janeiro, os casos não apareceram mais. Então, o último caso incluído foi de agosto de 2021. Com relação a esta questão da vacinação, a maioria dos participantes dessa pesquisa não tinham recebido nenhuma dose de vacina antes do adoecimento. 5 participantes tinham recebido apenas uma dose, um único tinha recebido 2 doses, e no restante, os outros restantes, nós não conseguimos recuperar essa informação com relação à vacina. No que diz respeito ao comportamento das enzimas hepáticas, é muito exuberante, diferencia de outras doenças biliares, de outras doenças colestáticas do fígado. Aqui a gama-GT, um marcador de colestase que se elevou até mais de 2.000 unidades em seu pico, no momento em que ela estava mais alta, seguida da fosfatase alcalina, que é o marcador mais confiável de colestase. Houve também um pico das enzimas hepatocelulares, mas isso foi menos destacado. Então, esse gráfico mostra aquele momento inicial, que foram as enzimas feitas logo que o paciente foi internado, entre 5 e 7 dias da infecção. Esse pico, ele foi primeiro das enzimas das aminotransferases, em torno de entre 68 e 70 dias após a infecção, e depois a elevação das enzimas colestáticas, que foi entre 75 e 78 dias após a infecção. Após esse pico, e o acompanhamento aqui, um acompanhamento bastante longo, de mais de 3 anos, está aqui essa medida mais recente. Após esse acompanhamento longo, essas enzimas caem, mas ainda não voltam ao normal. Especialmente a fosfatase alcalina e as bilirrubinas, elas se mantêm diferentes do valor inicial de maneira significante.
o gráfico é bastante exuberante e o teste estatístico confirma que essas medidas são significantes, são diferentes, significativamente diferentes entre si. Com relação à ressonância magnética das vias biliares, essa é a forma mais utilizada para confirmar a suspeita clínica, por ser um exame não invasivo e cada dia mais disponível. Então, na ressonância magnética, a gente pode observar a via biliar principal, nesse caso ilustrado aqui, há um material amorfo no interior do colédoco, que é o produto de células desgarradas da via biliar, células que morreram, sofreram necrose e formaram alguma coisa ocupando, dando uma ausência de sinal aqui no colédoco, na ressonância. E a via biliar intrahepática que passa a ser doente. Imaginem uma grande floresta cheia de árvores que passou por uma grande seca. Após essa seca ter passado, os troncos das árvores mais fortes resistiram, mas os galhos, especialmente aqueles galhos mais fininhos, mais periféricos, eles não resistiram a essa seca e nunca mais eles voltarão a serem verdes como eram inicialmente. Na ressonância magnética, os achados, eles tiveram uma relação estatisticamente significante com a idade dos pacientes. Então, os sinais definitivos de colangite esclerosante secundária na ressonância foram mais frequentes em pacientes em torno de 60 anos, em comparação com aqueles em torno de 50 anos. O aspecto chamado encolar de contas da via biliar intrahepática, que é aquele aspecto com áreas que sofreram fibrose, áreas estenóticas intercaladas com áreas de dilatação. Isso também foi mais prevalente em pacientes com mais idade, 60 anos versus 50, também com significância. E a presença de castes intrabiliares, que é aquele material amorfo que eu vou mostrar. Eles também foram mais frequentes em pacientes com mais idade. No que diz respeito à colangiografia endoscópica, ela foi realizada em 17 desses 42 pacientes, e entre esses 17, 12 apresentaram, em 12 foram retirados esses castes biliares. Esses castes são moldes, formam dentro dos ductos biliares, resultantes da combinação desse tecido necrosado da mucosa biliar e componentes da bile. Então, aqui essas duas imagens são da segunda porção do duodeno, com esse material amarronzado, já retirado do colédoco, e aqui mostrando como ele faz um verdadeiro molde da árvore biliar. Os desfechos são bastante graves. Esta fotografia de um exame endoscópico mostra varizes de esôfago bastante calibrosas, que surgem como um sinal da hipertensão portal que se instala de uma maneira impressionantemente rápida nesses pacientes. Com relação aos desfechos, também houve uma relação com a idade. O aumento da idade, aqui as medianas das idades são mostradas e aqui os desfechos na ordem de gravidade. O aumento da idade foi associado a uma maior chance de um desfecho mais grave. E nesse período de acompanhamento, que foi de até 1.373 dias até o momento, houve 12 óbitos entre esses 42 pacientes, ou seja, 28%. Isso está de acordo com a curva de estimativa da sobrevida de 64% em torno de 1.000 dias de acompanhamento. Como conclusões, a idade dos pacientes foi um preditor dos desfechos, houve uma rápida progressão para fibrose e cirrose hepática, a taxa de mortalidade foi expressiva, chegando a quase 30% no segmento de um pouco mais de 3 anos, e há necessidade de estratégias de prevenção para a doença. Essa via biliar intrahepática, especialmente a periférica,
ela não se recupera com nenhum tratamento que foi tentado até o momento. O único tratamento possível para esses pacientes é o transplante hepático. E como eu mostrei, a evolução para cirrose e para óbito, ela é bastante rápida. A importância dessa pesquisa é que, se por um lado, os achados histológicos, eles chamam a atenção para a possibilidade de uma doença nova, muito específica, por outro lado, as características clínicas, laboratoriais e de imagem, elas são as mesmas da colangiopatia do paciente crítico. E o paciente crítico pode estar em UTI, mesmo após a COVID ter se esvaído, nós sempre teremos em UTI pacientes críticos que, por situação de mau fluxo na artéria hepática, ele tem uma má nutrição da via biliar e essa via biliar adoece de uma maneira bastante grave. A importância disso está no aumento da incidência da doença. Nas publicações com relação à colangiopatia do paciente crítico até 2015, uma doença bastante rara, uma incidência de um caso para cada 1.990 casos. Um caso para cada 1.990 pacientes internados em UTI. De 2023 para cá, um estudo de bom desenho, realizado multicêntrico na Alemanha, mostrou que essa incidência passou a ser 1 para cada 43 pacientes ventilados. Provavelmente pela eficiência maior das UTIs hoje em dia. Mas, por outro lado, essa consequência bastante grave, para a qual talvez a única possibilidade seja a prevenção. Identificarmos quais são os preditores dessa evolução, para que a gente possa proteger a via biliar desse paciente, para que ele não evolua com a colangiopatia. Muito obrigada. Bom, está aberto para discussão, né? Bom, eu quero parabenizar a doutora Valéria, foi um prazer, muito aprendizado aqui. Eu sou cardiologista, viu? E acho que foi uma fonte importante de aprendizado. Cheguei a ficar na dúvida, agora sem dúvida nenhuma que você é patologista, mas no início, se era patologista, tamanho detalhamento da descrição das lâminas. Mas, assim, muito obrigada, professora Elma, muito obrigada, foi excelente a explicação. Então, assim, vê se eu entendi direito. Apesar de serem descritas várias alterações, na verdade, mais evolução clínica rápida e de desfecho ruim do paciente com Covid grave, realmente, os parâmetros basais que você mostrou eram de pacientes muito graves, 100% ventilados mecanicamente, uma mediana de tempo de internação alta, que são esses pacientes que a gente dizia na época, né, que não morre fácil não, demora para morrer. Ele salva e ainda sofre muito, porque muitos morreram dessa condição. Então, assim, mas assim, o que se sabe até então é que pode compor um quadro que talvez pela gravidade dos pacientes desta época, 2020, 2021, faziam N situações mais tempestuosas, como inflamação, por exemplo, né? E outras coisas que a gente viu na Covid grave, fenômenos tromboembólicos e tal. Então, fica mais hoje a ideia de que isso decorra de gravidade de doença, porque a colangiopatia do paciente crítico, aprendi aqui que é uma coisa já descrita, rara, ficou. E a questão da discussão com a eficiência das UTIs eu achei bem interessante, porque os pacientes estão vivendo graves, né, para desenvolver outras coisas. Mas fica, então, essa impressão e não, em princípio, alguma coisa especificamente relacionada ao SARS-CoV-2 que tenha feito. Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta, a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Realmente, a nossa impressão é que talvez o vírus tenha contribuído naquela tempestade de citocinas para algumas microtromboses e alterações vasculares mais específicas da vascularização intrahepática. Mas o mais importante, o que é comum, desde 2001, a primeira publicação sobre colangiopatia do doente crítico é de 2001. Foram 3 casos de pacientes pós-trauma grave, grandes queimados e cirurgias cardíacas com pós-operatório complexo, foram os primeiros casos descritos. O que é comum? Ventilação com PIP muito alto, PIP acima de 10, a posição prona e o uso de drogas vasoconstritoras, além da relação PaO2-FO2 menor que 150.
Esses fatores, eles dificultam o fluxo no território esplâncnico. E a via biliar, diferente do hepatócito, ela só tem nutrição arterial. Ela não é nutrida pela veia porta. E o tronco da árvore, que é o colédoco, ele fica preservado porque nessa região há anastomoses, há formação de colaterais. Então, o colédoco ele fica preservado. Mas quanto menor é o vaso intrahepático, menor a chance dele ter colaterais. Então, todas essas medidas que diminuem o fluxo, elas acabam por causar uma isquemia da via biliar, e isso acaba se tornando o parâmetro mais comum. Há uma concordância em todas as publicações com essas características. Alguns autores defendem o papel do SARS-CoV-2 e outros, principalmente franceses e alemães, defendem muito o papel potencialmente tóxico da ketamina. A ketamina é um anestésico que é usado como um sedativo, foi muito utilizado durante a pandemia, em doses maiores do que a recomendação de bula e por muito mais tempo do que o que é usado durante o procedimento anestésico. Existe uma precipitação do derivado norketamina, da ketamina na via biliar, e isso muitos autores defendem que tem um papel contribuidor para essa doença. Só comentar que é uma pergunta que tem nos feito sempre a minha, a Valéria, se com a pandemia acabou, o Covid agora está vacinado e tal. Isso esse seja um assunto, em tese, entre aspas, encerrado. Na verdade, eu só queria reafirmar os comentários de Valéria, que quando você revê a literatura, o vírus da Covid pode ter sido realmente um coadjuvante no desenvolvimento dessa doença, e não necessariamente o fator principal. Então, isso nos alerta, porque mesmo sem Covid, se é que ele realmente vai desaparecer nas formas graves, porque nós temos deficientes cada vez mais, mas essa doença é uma doença do doente crítico. Essa colangiopatia, como ela chamou a atenção, é do doente crítico. Pode ser um ADILE? Pode, que é uma hepatotoxicidade, né, pelas drogas que ele usa. Pode ser pela isquemia, quer dizer, esse processo isquêmico do fígado, que também pode ocorrer nas hepatites isquêmicas, quando o paciente faz uma insuficiência hepática grave, pode também. Mas, então, assim, no momento, o que Valéria apresenta, realmente, o vírus deve ter tido um papel importante. Se a gente vai continuar estudando isso no portador de Covid, é outra questão. Talvez a gente continue estudando isso no paciente, não necessariamente no Covid. Então, é uma linha de pesquisa em aberto, né, Valéria? Não se fecha agora com a tese de Valéria ou com a Covid, que está desaparecendo. Felizmente, os pacientes críticos têm desaparecido. Tanto que ela tem uma das maiores casuísticas internacionais, porque os trabalhos publicados até agora, acho que não tem nenhum ainda com 42 casos, mas que se encerrou a inclusão de pacientes já há 2 anos atrás, certo? Então, nós temos agora o grande pulo da tese dela é o follow-up desses casos. Um foi para transplantes, tantos foram a óbito, tantos evoluíram com colestase crônica, etc. Então, alguém tem algum comentário ou pergunta? Fernando? Pode ser da linha de pesquisa, pode ser de Valéria. Já que está aqui, eu vou ficar junto de Adriana. Bom, que sessão interessante, traz coisas novas desta peste que foi a Covid, e que a turma mais nova vê, puxa, Covid eu vi. Agora, esteatohepatite, gente, também é muito nova. O NASH começou a ser descrito em 1980 em pacientes, mulheres diabéticas com colangite, internadas em 20 pacientes. Em 44 anos, é uma doença que já afeta 30% da população mundial. Como é que os clínicos não viram um troço desse? 30% da população tinha NASH e ninguém sabia que existia NASH. Então, a gente estava estudando uma epidemia de NASH na RILAM, na CETREL. Será que era somente porque lá eles faziam exames periódicos, que a gente disse que tinha uma epidemia?
Não, não era não, porque vinha mais da área da produção. Muito mais gente doente, com alterações de enzimas hepáticas e comprovação, inclusive, anatomopatológica, o biópsia hepática do NESH vindo da produção. Aí fomos analisar esses compostos no ar da refinaria, que foi vendida aí de mão beijada para os árabes, e na Cetrel. São centenas de produtos, centenas mesmo de produtos derivados do petróleo. E todos dentro da legislação, tudo normal. Puxa, como é que a gente vai saber que é esse produto que é o tóxico? Mas é simples, é a legislação que está errada. Se eu for a uma festa e beber moderadamente uma dose de uísque, o minha hepatologista vai dizer, tudo bem, uma dose não vai fazer mal. Aí eu tomo uma dose de gin, tomo 2 cervejas, tomo conhaque, tudo dentro do permitido. Eu vou estourar meu fígado. É exatamente o que acontece na exposição ocupacional. É uma múltipla exposição a diferentes produtos, e o somatório disso é muito difícil de descobrir qual é a soma de agressores que está fazendo aquele dado desfecho, que talvez seja uma resposta inespecífica, né, o NESH, a esses agressores. Agora é curioso, né? 30% da população mundial tem uma doença durante anos e os clínicos não sabiam que ela existia. Isso não é só novo que a gente está engordando, não. Há muito tempo isso está aí. Até então, não se achava que a obesidade fosse causa da Meslode, pela nomenclatura Meslode, se achava, então, tanto que tem relatos assim, tanto de investigadores estrangeiros, como do professor Zilton Andrade, nosso patologista maior, que ele contava também essa história, assim como o Luigi, que deu a denominação de NESH, também contava essa história, que chegava, pessoal, olha, todos os pacientes se encontravam esteatose, até hepatia dizia bebem, e causava alguns constrangimentos com freiras, que disse que não bebiam nada. Teve uma senhora que foi relatado pelo Luigi nos Estados Unidos, que a mulher dele disse que ela nunca tomou uma gota de álcool, né, mas ela tem uma doença alcoólica, porque ela tem esteatose. Entendeu, Fernando? Então, assim, tudo era atribuído, todas as cirroses eram alcoólicas. Hoje ainda recebo paciente no consultório, que quando eu digo, bom, se eu tenho um diagnóstico de uma fibrose avançada, chamada de cirrose, aí ele fala, mas eu nunca bebi. Não, mas... Então, assim, o conceito de cirrose ainda para o leigo, não da área de saúde, ainda é muito ligado a isso. Agora, Fernando, nós temos um dado muito objetivo do diagnóstico da agressão hepatocelular, que é quando num estudo que nós temos publicado, o nosso grupo, então, quando eu quero dizer a linha de pesquisa, viu, Valéria, muito obrigada pelo elogio, mas não sou eu, é o grupo. Então, a trajetória do grupo. Então, nós temos um trabalho que nós fomos analisar cada detalhe da histologia do paciente com Meslode ou com NESH do polo petroquímico. E comparamos com aqueles com síndrome metabólica. E eles têm peculiaridades. Eles têm mais colestase, eles têm megamitocôndrias, e quando se analisa pela microscopia eletrônica, elas são absurdas, elas têm microvesículas que não tem na metabólica, que foi publicado no Hepatology também, mas pelo Steve Caldwell como ator principal, e não o Freitas, né? Mas foram os dados daqui da Bahia. Então, assim, é uma doença realmente do petroquímico. Pena, Fernando, que nós não conseguimos continuar. O doutor Fernando é um expert em doença ocupacional, é professor titular dessa universidade, no Departamento de Medicina Preventiva, estudou muito doença ocupacional e foi um excelente parceiro nas nossas pesquisas. Pena que os processos deixaram continuar. A gente não ganhava dinheiro, mas os pacientes ganhavam, e aí a pesquisa foi interrompida. Alguém mais? Marcos? Vai trabalhar conosco? Marcos aqui? Obrigado. Cumprimentar a professora Elma pela
contribuição à ciência médica, né? Normalmente é patologia em nosso meio, a apresentação da professora Valéria. É o seguinte, Fernando, eu acho que ainda hoje, não obstante o conhecimento está de uma maneira ainda mais colocada com exigência científica, metodológica, a gente peca no que diz respeito a um pensamento construído 2, 3 séculos atrás, pensamento cartesiano. A gente está sempre mesmo reconhecendo que no contexto de UTI há uma multiplicidade de fatores que realmente podem impactar naquele corpo, né, por várias razões, né, medicação, investigação, infecção, mas a gente está sempre querendo fazer um destaque para um fator de causalidade. O doente está num contexto de UTI que realmente ele tem morbidades associadas, mas a gente destaca que ele tem uma inflamação no miocárdio, uma inflamação renal, ou ele tem uma inflamação no hepatócito, porque realmente aquele vírus, aquele fator que hoje é predominantemente considerado importante, né, como causal, ele está provocando aquela patologia. E a gente sabe que isso é difícil. Por exemplo, ficar me perguntando aqui, não sei se eu perdi na apresentação da professora Valéria, se o COVID, o SARS-CoV, ele é citopático para a célula hepática. Se ele foi identificado nessa citopatologia que o Luiz Freitas apresentou, que foi identificado um vírus no hepatócito, né, naquelas circunstâncias ali. Realmente há alterações vasculares, algo patognomônico, entre aspas, né, que foi acontecer na COVID, mas foi determinado, na maioria dos casos, a presença do vírus no hepatócito, que aí também daria um substrato mais, né, físico-químico e etiológico, vamos dizer assim. De maneira que era esse dado, de maneira que eu acho que esse trabalho, a professora Elma ainda vai ter que caminhar um bocado com ele, e certamente vai trazer essa contribuição para a nossa faculdade, a nossa ciência. Obrigado. Isso é muito interessante. Nenhum pesquisador encontrou até o momento o vírus nesse fígado. Foram utilizados métodos de hibridização in situ, métodos sofisticados, ninguém encontrou o vírus nesses fígados doentes com essa colangiopatia. Adriana, você pode comentar mais, porque, se quiser, sabe que é uma doença eminentemente trombótica. Então, encontrar o vírus também, eu acho, Valéria, que não foi encontrado, por exemplo, no coração, não foi encontrado o vírus em si, nos outros sistemas. Se encontra a repercussão da sua agressão e a resposta imunológica, como você chamou a atenção, influência dessas tempestades de citocinas que acontecem na fisiopatogênese, né? Mas eu acho que vai ser difícil encontrar o vírus, viu, Marcos? Mas os mecanismos imunológicos, acho que já estão bem avançados na sua demonstração. Vou falar só mais uma coisinha. Foi muito aventada essa questão pelo fato do vírus usar o receptor de ACE2, né, de enzima conversora da angiotensina, e ter muito receptor ACE2 no colangiócito e não ter no hepatócito. Então, muitos pesquisadores defenderam isso pela presença do receptor, mas o vírus não foi encontrado. Ao contrário do intestino. No intestino, o vírus foi encontrado em estudos de autópsia e anatopatológicos. Essa questão da enzima conversora da angiotensina ainda virou houve muita publicação ruim, né? Porque no boom da pandemia apareciam várias coisas e tal, até em liberação rápida, né? Os tricks da vida, Ix e tal. E aí se achava até que quem estava usando inibidor da ECA, e foi uma luta para a gente não suspender, né? Teria um pior prognóstico, porque a enzima estaria bloqueada. Mas pareceu depois que nem ajudava nem atrapalhava, e o paciente que tivesse compensado com seu medicamento adequado, antihipertensivo, anticardiogênico, que fosse, ficava bem. Mas é isso. Então, acho que não tem mais pergunta, a gente vai encerrar a sessão. Agradeço demais a professora Elma, aprendi demais. Professora Valéria, também muito obrigada.
e a parte da pesquisa a gente se vê daqui a 4 semanas, tá bom? Obrigada a todos. Eu que agradeço, um abraço. Obrigada, Adriana.